Gostaria de convidar a amada igreja a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de João, no capítulo 6. Eu gostaria de expor o Evangelho de João aqui, esse capítulo 6, mas também que os irmãos deixassem abertos suas Bíblias em Mateus 14 e Marcos 6, as referências estão projetadas ali. Eu estarei lendo o Evangelho de João, capítulo 6, dos versos 16 ao 21, mas para expor esse acontecimento aqui, vou usar os três evangelhos. Por isso seria interessante você estar então, com as três referências abertas aí. É João capítulo 6, Mateus capítulo 14, nos versos 22 a 34, e também Marcos capítulo 6, nos versos 45 a 53. Deixa esses três evangelhos abertos e leremos o capítulo 6 de João. Eu leio, os irmãos acompanham comigo. João capítulo 6, os versos 16 a 21. Diz assim a palavra do Senhor. Ao descampar, os seus discípulos desceram para o mar e tomaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse: sou eu, não temais. Então, eles de bom grado receberam. Logo o barco chegou ao seu destino. Oremos mais um instante, para que o Senhor nos instrua através da sua santa palavra. Pai, é um privilégio enorme e incomparável poder adorar o Senhor, poder engrandecer o Senhor, e isso só é possível porque o Senhor nos atrai com a tua graça. A palavra nos mostra que até o desejo de clamar Abba Pai vem do teu Espírito Santo que habita em nós. O desejo de te adorar vem de ti. Por isso, obrigado, porque mais uma vez, nessa noite o Senhor nos atrai para a adoração e para o louvor que tu és digno de receber. Pai, agora nós estaremos refletindo na sua palavra, nesse que foi um acontecimento tão incrível, a qual aqueles discípulos tiveram o privilégio de presenciar, de experimentar a glória do Filho de Deus, através daquele sinal, daquele milagre tão incrível, tão maravilhoso. Pai, a minha oração é que o Senhor nos conduza através da exposição desse texto, para que nós enxerguemos a grandeza do Senhor, a grandeza de Jesus Cristo, o Deus que está acima de toda e qualquer adversidade que os homens podem enfrentar. Leva-nos a alegrar o nosso coração. Leva-nos, ó Deus, ainda que talvez em uma noite como essa nós entramos aqui com dores, sofrimentos, com angústia vividas em nossa vida. E a minha oração é para que o teu Espírito Santo fortaleça a sua igreja através da exposição da sua palavra. É isso que eu te peço e desde já agradecido, em nome de Jesus. Amém. E amém. Onde está Deus quando eu sofro? Onde está Deus quando eu enfrento dificuldades? Onde está Deus quando tudo parece ser contrário nas nossas vidas? Onde está Deus quando a oração não é respondida da forma como eu desejo? Onde está Deus quando tudo parece que diz não, tudo parece que é contrário à minha vida? Quanto mais eu busco, quanto mais eu clamo a Deus, quanto mais eu me entrego a Deus, as coisas parecem que não acontecem como eu gostaria que acontecessem. Onde está Deus? Eu gostaria que nós pudéssemos meditar um pouco em questionamentos como esse,
sofrimento, dificuldade na vida do cristão, através desse texto aqui, com esse sinal que Jesus realiza, que é o 5º sinal que Jesus realiza dentro do Evangelho de João, e que é incrível o privilégio que ele dá para aqueles homens presenciarem. Nós vivemos numa geração em que a comunidade cristã é envolvida por um evangelho anestesiado, um evangelho desprovido da realidade da dor. Realidade porque isso está presente na vida. A dor, o sofrimento é algo que simplesmente está presente na vida. E nós vivemos em uma comunidade, vivemos em uma sociedade onde esse evangelho anestesiado, esse evangelho da prosperidade, trata a dor e o sofrimento como algo que é impossível para os cristãos. Como se sofrimento fosse exemplo ou fosse sinônimo de uma fé deficiente. Fosse sinônimo de que algo estivesse errado com a sua fé. Como se crente não pudesse sofrer. Um evangelho que nega a realidade da vida. A vida cristã não é uma vida vivida em uma redoma de vidro. Não é uma vida vivida em uma sala VIP, separado de toda e qualquer realidade de dor na vida. Crente sofre. E quanto mais nós vivemos, quanto mais nós buscamos a Deus, quanto mais nós vemos pessoas sendo alcançadas pela graça de Deus, atraídas para a igreja, mais nós temos a realidade de que crente sofre. Por isso que é estranho falar de sofrimento em uma comunidade que não concebe a ideia de que o crente pode sofrer. Em que talvez o sofrimento fosse sinal de uma fé deficiente. E às vezes a gente pode se perguntar como que essas pessoas que pregam essas coisas, de que sofrimento é sinal de deficiência de fé, como que eles anunciam o evangelho para uma vida que sofre? Ou como eles tratam um crente que sofre? Há um tempo atrás eu tive acesso ao testemunho de um pastor, em que ele pregava essa teologia errada, de que sofrimento é sinal de uma fé deficiente, de que a doença é sinal de uma fé deficiente. Eles costumam pregar assim, que se você tiver uma fé firme, você não fica doente e nem endividado. Se você tiver uma fé firme, você está sempre saudável e enriquecendo. E uma vez eu tive acesso ao testemunho desse pastor, em que pregava essa teologia frágil, para não dizer totalmente equivocada e errada. E ele dizia para a sua igreja, ele dizia para o seu povo: se você está doente, se você está endividado, é porque algo está deficiente na sua fé. Até que um dia, a esposa desse pastor foi acometida de um câncer terminal. E aí ele foi posto à prova, a teologia dele foi posta à prova. E todos começaram a olhar para ele pensando, como será que agora ele vai reagir? Será que ele vai continuar abraçado a essa teologia equivocada, errada, de que a doença é sinal de uma fé fragilizada, ou não, será que ele vai reconhecer que também crente pode sofrer? E por incrível que pareça, ele se manteve agarrado à sua teologia errada. E ele expôs a esposa publicamente à igreja, dizendo que ela estava acometida com um câncer terminal, que ela estava morrendo porque a sua fé era deficiente. Um evangelho enganador. Um evangelho mentiroso. Como que homens como esses poderão explicar para nós a vida de Jó? Como que homens como esse poderão explicar para nós a vida de Paulo? Como que homens com essa teologia tão fragilizada, tão errada, poderão testemunhar para nós acerca de Cristo? Porque se o sofrimento é sinal de uma fé fragilizada, ou é sinônimo de uma fé fragilizada, Jó não serve de exemplo para você, Paulo não serve de exemplo para nós, e nem Cristo serve de exemplo para nós. Quando a gente olha para a vida de Jó, você não precisa abrir, mas no capítulo 2 do livro de Jó, nos versos 9 e 10, nós vamos ver declarações que deixariam qualquer teólogo e evangelista da prosperidade sem chão. Porque Jó vai dizer algo do tipo assim, a Bíblia diz: então sua mulher diz a ele, ainda com integridade?
amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele, Jó respondeu, falas como qualquer doida. Temos recebido o bem. Não receberíamos o mal de Deus? E a Bíblia vai dizer, em tudo isso, não pecou Jó com seus lábios. Aquele homem perde todos os bens, perde os filhos, perde a saúde. E eu arrisco a dizer que o fato de não ter perdido a mulher também foi um sinal de provação. Para que ele experimentasse, não ri não, é sério. Para que ele experimentasse essa provação, a própria mulher chegando para ele e pondo em questão, pondo em xeque a sua fé, dizendo, amaldiçoa a Deus e morre. Você ainda conserva essa fé. Isso também foi uma provação para aquele homem. E interessante é que Jó vai dizer assim, mulher, você fala como uma louca. Nós recebemos o de Deus. Não receberíamos o mal? E o mais interessante de uma declaração como essa, irmão, é que Jó, com essas palavras, atribui todo o acontecimento da sua vida a Deus, inclusive aquelas dificuldades. E a Bíblia vai dizer que ele não pecou por dizer isso. Ele não pecou com os lábios. Isso aqui serve para desconstruir toda aquela cosmovisão, aquela forma de ver o mundo dualista, né? Todo bem na humanidade é promovido por Deus. Todo o mal que acontece na humanidade é promovido pelo diabo. Jó aqui diz assim, nós recebemos o bem de Deus, não receberíamos o mal de Deus. E o autor bíblico diz, e Jó não pecou ao dizer essas coisas. Por que o justo sofre? Olha para Paulo, brevemente. Não precisa abrir também, mas em Filipenses capítulo 4, nos versos 12 e 13, o cenário em que Paulo escreve essa carta é uma prisão. E a dúvida poderia existir, porque ele não sabia se a qualquer momento poderia ser entregue à morte. Se poderia ser condenado à morte. E Paulo vai dizer, em Filipenses 4, 12 e 13, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, em tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Muitos pregam apenas o verso 13, dizendo, está vendo, você pode todas as coisas, nada pode te parar. Você não é dono do mundo, mas você é filho do dono, você é o cara, parte para cima. Está vendo? Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece. Você pode almejar todos os sonhos, todos os seus sonhos são possíveis, todos os seus desejos são possíveis. Mas não é isso que Paulo está dizendo. Quando ele diz tudo, ele se refere ao que ele está dizendo lá. Humilhação, honra, fartura, fome, abundância, escassez. Tudo isso posso naquele que me fortalece. Ainda que se eu não estiver sendo suprido por vocês, se eu não estiver sendo suprido por vocês, se eu estiver passando necessidade, se eu tiver o Senhor, isso para mim é suficiente. Essa é a declaração daquele homem. Um homem de dores e sofrimento. Se o sofrimento fosse sinal de uma ausência de fé, irmão, Jesus não serviria de exemplo para você. Quando Isaías vai trazer o retrato do sofrimento do Messias, Isaías em 53, ele vai dizer assim, certamente ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades, nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Ainda que a gente não entenda o motivo pela qual Deus permite que os seus filhos sofram, uma coisa é certa, isso não é por afastamento de Deus e nem negligência de Deus em relação ao seu povo. Porque nem o próprio Filho ele poupou de sofrimento. O Filho de Deus veio ao mundo sofrer no lugar de pecadores, para que pecadores pudessem ter vida, perdão e paz com Deus. Ainda que não encontremos o motivo pelo qual Deus permita isso, com certeza não é por indiferença, porque nem o próprio Filho ele poupou da dor. Onde está Deus
quando você está sofrendo. Essa porção das Escrituras aqui vai nos narrar uma experiência incrível. Vai nos mostrar um Deus que está acima das leis naturais. Jesus vencendo a lei da gravidade que Ele mesmo estabeleceu. E esse texto aqui vai nos mostrar um Deus que está acima de toda e qualquer adversidade que os homens podem enfrentar. Ele vai nos mostrar que esse Deus, que está acima das adversidades, é quem direciona os seus discípulos, é quem ordena aos seus discípulos, é quem conduz os seus discípulos para que eles experimentem provisão milagrosa. O texto de João não traz isso, mas nos textos de Mateus e Marcos, vai trazer a mesma fala praticamente. Em Mateus capítulo 14, verso 22, a Bíblia vai dizer assim: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e a passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia multidões. Veja só, esse texto mostra que Jesus direciona os seus discípulos, ele ordena aos seus discípulos para que experimentem de uma provisão milagrosa, de uma experiência incrível. O que esses dois evangelistas estão dizendo, tanto Mateus quanto Marcos, essa expressão, logo a seguir, Jesus dá ordem para os discípulos. Antes desse momento, nós narramos aqui, nós expomos há uns 2 domingos atrás, a multiplicação dos pães e peixes, lembra? Quando os evangelistas estão dizendo, logo a seguir, Jesus dá essa ordem para os seus discípulos, é disso que ele está se tratando. Depois daquele acontecimento, depois de Jesus ter multiplicado os pães e peixes, aquela multidão tem uma reação que é prejudicial para os seus discípulos. Então, logo após essa ação, logo após esse milagre que Jesus realiza dos pães e peixes, ele dá a ordem para que os seus discípulos se afastem dali. E nós vamos ver que isso tem motivo principal. Isso tem 2 motivos muito claros aqui. Aquela multidão não entendeu o real propósito de Jesus. Aquela multidão, quando vê os sinais, quando vê a multiplicação de pães e peixes, eles ficam extasiados. Eles têm Jesus como o libertador militar, o libertador político que eles precisavam. Eles veem em Jesus uma possibilidade de se ver livre da sujeição que eles tinham aos romanos. Eles veem Jesus como esse evangelista anestesiado, doador de prosperidade. Eles veem um Jesus que multiplica pães e peixes. Eles não veem um Jesus que salva o pecador dos seus pecados. Eles veem um Jesus que multiplica pães e peixes. Eles veem um Jesus que supre as necessidades. E eles vão pensar o seguinte: pronto, é disso que nós precisamos. É de um rei assim que nós queremos. Que nos cura, que nos liberta, que nos sara e que providencia pão quando nós tivermos fome. É disso que nós precisamos. Eles não entenderam a missão de Jesus. Eles não entenderam que a principal libertação que Jesus queria promover não era da fome, mas era da condenação de seus pecados. Eles não entenderam isso. Eles não entenderam que Jesus não queria libertá-los do domínio romano. O propósito de Jesus era libertá-los do domínio do pecado. Esse era o propósito do Filho de Deus. Na sequência do verso 22, Mateus vai dizer assim, Mateus e Marcos eles dizem isso: compeliu Jesus os discípulos. Essa palavra aqui significa forçou, deu uma ordem clara: passem para o outro lado. Nós podemos entender que Jesus, com essa ordem que ele dá para seus discípulos, para que eles passassem para o outro lado do mar, ele tinha, pelo menos aqui de forma clara, 2 objetivos. Primeiro, Jesus queria impedir ou evitar que os seus discípulos tivessem contato com a tentação daquela multidão. Quando Jesus, ele não vai pedir, ou ele não vai aconselhar, vocês bem que poderiam ir para o outro lado. Não, é uma ordem clara. Jesus vai mandá-los, vai ordená-los: vão, subam na embarcação e vão para o outro lado. Essa é a ordem de Jesus. Primeiro motivo, Jesus queria livrar aqueles homens, aqueles discípulos, da tentação da multidão.
A multidão não havia entendido o propósito de Jesus. Para os discípulos, o real propósito é confuso. E Jesus, sabendo que aquela multidão queria tomá-lo à força para fazer dele seu rei, Jesus visa poupar os discípulos dessa tentação. Uma vez que ainda a missão de Jesus estava meio nebulosa para os discípulos, o próprio Marcos, ele é o único desses 3 evangelistas, vai narrar mais para frente que eles ainda não haviam entendido direito a multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus, ele ordena seus discípulos a entrarem no barco para protegê-los dessa tentação. De também não entender o seu real propósito e de ter Jesus apenas como esse rei que providencia as necessidades humanas. Ter Jesus apenas como esse mágico, como esse gênio da lâmpada que atende desejos, que atende a pedidos. Jesus queria poupar seus discípulos dessa tentação. Por isso que o verdadeiro discípulo de Cristo, irmão, ele é sempre retirado. Ele é sempre atraído e é retirado dessa falsa mensagem, desse falso evangelho, ou esse evangelho que distorce o caráter de Cristo. O verdadeiro discípulo de Jesus, ele é retirado dessa contaminação. Por isso Jesus diz, olha, vão para o outro lado. Não fiquem aqui para não ser contaminado por eles. Primeiro propósito. E o segundo objetivo que Jesus tinha em fazer com que aqueles homens saíssem rapidamente, era mandá-los para uma experiência que com certeza jamais esqueceriam. Ele estaria dando para aqueles homens o privilégio de provar mais do poder do Filho de Deus. Por isso ele diz, vão para o outro lado. Percebe, é Jesus. É Jesus que ordena. E eles obedecem. E nós vamos ver que obedecer a Deus pode nos levar em lugares que nós não iríamos por espontânea vontade. É possível ver aqui nesse texto que esse Deus que está acima das adversidades dos homens é um intercessor que cuida dos seus discípulos. Mateus vai dizer, Mateus e Marcos, no verso 23 do capítulo 14, Mateus diz assim: depois de despedidas as multidões, Jesus subiu ao monte a fim de orar sozinho. Marcos praticamente vai repetir essas palavras. Que depois que Jesus despede as multidões, coloca seus discípulos na embarcação e ordena para que eles vão. Jesus despede as multidões e sobe ao monte para orar sozinho. Jesus, ele envia seus discípulos para um grande desafio. Uma grande tempestade vai aguardar aqueles homens. Jesus os mandou para ela. Mas ele nunca perdeu o controle da situação. É possível ver que a intercessão de Jesus é quem vela pelos seus discípulos. Mais à frente nós vamos ver que Jesus estava, enquanto a embarcação estava em alto mar, sofrendo com o açoite das ondas, Jesus avistava aquela embarcação. E Jesus intercedia pelos seus discípulos. Esse Deus que está acima da sua dificuldade, do seu sofrimento, intercede pela sua vida. Enquanto eles estavam em alto mar, Jesus estava orando sozinho, mas seus olhos mantidos em seus discípulos. Nada nos impede de crer que aquela pequena embarcação, naquela noite de tempestade, de dificuldade, era alvo da intercessão de Jesus. Eles eram de cuidado do Filho de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa que eu aprendo com as falas de Jesus no Evangelho de João. Só existe uma forma de você ser alvo da intercessão de Jesus. Certamente você gostaria de ter o Filho de Deus intercedendo pela sua vida. E é isso que a Bíblia diz. Que nós temos Ele, o Filho de Deus, que intercede por nós, através do seu Espírito, com gemidos inexprimíveis, e Ele está à destra do Pai, sendo nosso mediador, sendo nosso intercessor. Só existe uma forma de você ser alvo da intercessão de Cristo. Só uma. É pertencendo a Ele.
Ninguém que não é alvo, ou ninguém que não pertence a Cristo, é alvo da intercessão especial de Cristo. Jesus, diz a Escritura, Ele que sustenta todos os homens. Todos os homens. Toda a humanidade ela é sustentada por Jesus. Nele, o Senhor, Deus sustenta toda a criação. Mas os filhos de Deus, os discípulos de Cristo, são alvos de uma intercessão especial. E a única forma de você e eu sermos alvos dessa intercessão é pertencendo a Ele. Sendo propriedade dele. Na oração de intercessão que ele faz pelos seus discípulos, no capítulo 17 de João, nos versos 9 e 20, Jesus vai dizer assim, na sua oração que ele leva ao Pai em favor dos discípulos: é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Eu oro, eu intercedo, eu rogo por aqueles que pertencem a Deus, por aqueles que estão nascidos da vontade de Deus. E no verso 20 ele diz: e não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio de sua palavra. Ele diz: eu não oro apenas pelos discípulos, eu oro por todos aqueles que serão alcançados pelo Evangelho, pela palavra que eu dou a eles, pela sã doutrina, pela palavra apostólica. Eu intercedo por todos esses. Todos que são alvos do Evangelho de Cristo, o Evangelho da salvação, da redenção, são alvos da intercessão de Jesus. Jesus intercede por todos eles, independente da experiência que você tem hoje. Nós vamos ver qual é a experiência que aqueles homens vão enfrentar. E eles estavam sendo alvos da intercessão especial de Jesus. Todo aquele que pertence a Cristo é alvo da intercessão de Cristo. Agora, pensa comigo. Como é que você faz para saber se você é dele? Como você faz para saber se pertence a Cristo? Como você faz para saber se Ele é o teu dono? Se Ele é o teu pastor? Ele nos dá essa resposta. Em João capítulo 10, no verso 27, Jesus vai dizer assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. As ovelhas de Cristo ouvem a voz de Cristo. Naquele dia, os discípulos ouviram a direção do Senhor. Jesus disse para eles: olha, subam no barco e vão para o outro lado. Eles percebam que eles estavam justamente no centro da vontade de Cristo. E por isso eles tiveram essa experiência incrível. Eles ouviram a Cristo e eles foram alvo da intercessão de Cristo. Se você é ovelha de Cristo, se você pertence a Ele, você ouve a voz dEle. Você o segue. E você é alvo dessa intercessão, que é incessante. A intercessão do Filho de Deus. Terceiro, então, que é possível ver que esse Deus que está acima das adversidades dos homens, Ele intervém, Ele entra em ação quando o momento é de extrema dificuldade. Quando o momento é de um sofrimento incalculável e intransponível, Ele entra em ação. Agora, tanto Mateus quanto Marcos e João, eles vão narrar esse mesmo entendimento. E eles vão dizer que a embarcação era açoitada pelas ondas, porque o vento era contrário a ela. Mateus diz isso. Marcos vai dizer que eles encontravam grande dificuldade em remar, porque o vento era contrário a eles. E João vai dizer que o mar então começava a empolar-se, agitado pelos ventos. Esse era o cenário. Essa era a situação que os discípulos enfrentavam. Uma tempestade intransponível pelo próprio esforço. Eles estavam remando contra aquelas ondas. Eles estavam remando, mas imagine você um mar revolto. E aquela frágil embarcação. Nada que aqueles homens fizessem seria suficiente para livrá-los. Nada. Existem situações na minha e na sua vida que não importa o quanto você e eu nos esforcemos. Nada é capaz de dar solução pelo nosso esforço. Você não encontrará saída pelo fato de muito fazer. Existem situações que se apresentam para nós dessa forma. Esses homens estavam no centro da vontade
de Deus. Eles estavam obedecendo a voz do Mestre. E obedecendo a voz do Mestre, experimentaram aquela situação tão complicada e tão adversa. Então perceba uma coisa, até mesmo para desconstruir esse argumento desse evangelho anestesiado da prosperidade, que sofrimento é sinal de uma fé deficiente. Olhando para situações como essas aqui, nós podemos ver que sofrimento e adversidade pode ser a séria indicação de que você está exatamente onde Deus quer que você esteja. Adversidade, sofrimento, dificuldade pode ser um sério indício de que você está no centro da vontade de Deus. Rejeite a ideia de que crente não pode sofrer, de que crente não pode passar por dificuldade. Isso é uma fantasia através da qual a Escritura nunca nos prometeu. Cristo nunca nos prometeu. Ele nos dá uma garantia. Ele vai dizer: no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. E percebe que o bom ânimo de Cristo é apontar para Ele mesmo. Vocês terão problemas, mas olhem para mim, eu venci. É isso que acontece aqui. Jesus, ele não vai pedir, ele não vai sugerir, ele vai dar uma ordem para que os discípulos passassem para o outro lado. Ele força os discípulos. Esse é o significado da palavra compelir. Ele forçou os discípulos. Os discípulos não tinham outra opção. Eles tinham que obedecer. Restava para eles obedecer à voz do Mestre. E eles obedeceram. E ao obedecer, foram empurrados para um grande desafio. Eles foram empurrados para uma perigosa tempestade. Uma luta que seria incapaz de vencer pelo próprio esforço. Eles foram levados para lá. Como entender isso? Por que Deus permite que seus filhos, que seus discípulos sejam surpreendidos por adversidades assim? Por que Deus permite que nós passemos por dificuldades que são surpresas em que nós não esperávamos? Por que Deus permite que a crise não termine, que ela se prolongue? Mesmo quando estamos fazendo a vontade de Deus, mesmo quando estamos obedecendo a Deus, mesmo quando estamos buscando a Deus, entregando a nossa vida em devoção a Deus, buscando viver de acordo com a Escritura, de acordo com a vontade dEle, ainda assim, surpresas nos alcançam, dificuldades nos alcançam. Por quê? É mais fácil entender que a obediência sempre nos levará a momentos de alegria. É difícil entender que a obediência pode nos levar a dificuldades. É mais fácil nós entendermos que a obediência nos livra da tempestade e do sofrimento, não é? É difícil conceber a ideia de que, por obedecer à voz do Mestre, eu sou levado para o meio de uma tempestade. A obediência os levou para aquela tempestade. Mas com passagem como essa aqui, irmãos, nós podemos concluir que a presença de problemas não significa que nós estamos fora do propósito de Deus para as nossas vidas. E não significa que Deus está indiferente à nossa dor. Porque, como eu disse no início, na verdade a vida cristã não é uma redoma de vidro e nem uma sala VIP de proteção e de segurança. É um lugar de lutas, é um lugar de intensas batalhas. A vida cristã é sim um lugar de renúncias e um lugar de dificuldades, ainda que seja difícil aceitar. E muitas vezes não é difícil entender, é difícil engolir mesmo, é difícil aceitar. Mas a vida cristã também é um lugar de dor. Entenda uma coisa: o sofrimento na vida de qualquer indivíduo é apenas uma questão de tempo. E o cristão deveria ser aquele que, mais do que ninguém, está pronto para quando o sofrimento chegar. Porque o seu mestre foi um homem de dores. Nós deveríamos buscar nele o segredo para estarmos de pé quando a dor vier.
Perceba que a diferença entre o salvo e o ímpio não é a presença ou a ausência de dificuldade. A diferença entre um salvo e um ímpio é o fundamento sobre o qual eles constroem suas vidas. Jesus vai dizer que o sábio edificou a sua casa sobre a rocha, ao passo que o tolo edifica a sua casa sobre a areia. Sobre ambas as casas vieram tempestade, vieram a chuva, a enchente, vieram os vendavais, sobre ambas as casas. Perceba que o que fez diferença não foi a construção. Ambos tiveram um esforço de construir. Ambos se empenharam em construir. O que fez a diferença não foi na tempestade, veio tempestade para os dois. A diferença foi o fundamento. O salvo edifica sua vida sobre o Senhor, sobre a sua confiança no Senhor, ao passo que o ímpio edifica sua vida sobre a areia, sobre aquilo que é passageiro, edifica sua vida sobre a ausência de dificuldade, ele edifica sua vida sobre uma alegria sem fundamento, ele edifica sua vida sobre aquilo que não é Deus. O que te faz diferente do ímpio não é a ausência de dificuldades, não é a ausência de tempestades, mas a presença da confiança no Senhor. O que te diferencia, irmão, guarda isso aqui. Diante da dor e do sofrimento, a única diferença entre você e o ímpio, a única diferença entre o cristão e o ímpio, é que o cristão confia no Senhor. Na dor, no sofrimento. Perceba que quando Paulo diz, o que nos separará do amor de Cristo? E ele faz uma lista, né? Tribulação, angústia, decepção, nudez, a espada. O contexto é dor, o contexto é perseguição, o contexto é sofrimento. Ele vai dizer o seguinte: nada nos separará do amor de Cristo. Em todas essas coisas. Vou repetir. Em todas essas coisas, dentro delas, no meio da dor, no meio da angústia, no meio da perseguição, dentro delas somos mais do que vencedores. É isso que Paulo está dizendo. Eu quero continuar aqui para ganharmos tempo. Esse Deus, então, que está acima das adversidades, ele até parece demorar, mas ele está sempre no controle de tudo. João vai dizer, no capítulo 6, no verso 17, na parte B, já se fazia escuro, e Jesus ainda não viera ter com eles. O João diz, já se fazia tarde, já se fazia escuro, e Jesus ainda não viera. Marcos vai dizer, no capítulo 6, verso 48, e vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário. Perceba, quando a gente faz um paralelo da narrativa dos dois evangelistas, a gente vai ter o seguinte: João dizendo, Jesus demorou. Marcos dizendo, Jesus os via em dificuldades. Percebe? João vai dizer, ele ainda não chegou. E Marcos vai dizer, ele os via. Você pode entender o seguinte, ainda que ele não está perto, ele está de olho. Ainda que ele pareça atrasado, ele está cuidando dos detalhes. Ele está vendo. Ele está atento. E a atenção de Jesus era a intercessão de Jesus pelos seus discípulos. Jesus ainda não viera ter com eles. Como reconhecer o amor de Deus, se na hora da nossa maior angústia, parece que Ele não vem? Foi assim com os discípulos. Em alto mar, a tempestade batendo, os ventos eram contrários e eles esperavam Jesus, eles esperavam que algo acontecesse com eles. E já era tarde. E Jesus não vem. Como fica a sua fé quando no momento em que você mais precisa, parece que Ele não vem?
como entender que Deus é poderoso e seus filhos passam por crises? Como entender como que a gente concilia a fé em Deus com as adversidades que nós vivemos diversos dias da nossa vida e que nós não conseguimos vencer com o nosso esforço? Como conciliar um Deus que é todo poderoso ao mesmo tempo, que é todo bondoso e seus filhos sofrem? Certamente aquela foi a maior tempestade que aqueles homens enfrentaram. Eram pescadores experientes, deviam ter passado por aquele mar várias vezes, mas naquele dia a tempestade os alcançou. E a experiência deles não serviu de nada. O seu muito fazer, existem momentos na sua vida e na minha vida que o nosso muito fazer, a nossa experiência, não importa o quanto somos bons naquilo que fazemos, a nossa capacidade não pode nos tirar da dificuldade que vem. Eles eram experientes, mas foram incapazes de resolver o seu problema com a experiência que tinha. Essa foi a maior dificuldade. Certamente esse mesmo drama foi vivido por a família de Lázaro. Nós vamos chegar quando expor o João, capítulo 16. A Bíblia diz que a família de Lázaro era uma família amada por Jesus. Jesus amava Lázaro, amava Marta e Maria. E aqui tem uma coisa interessante. Por que você acha que Maria ou Marta, quando Lázaro está muito doente, manda o seguinte recado para Jesus: Lázaro, a quem tu amas, está doente. Por que frisa? Percebe que Marta frisa, né? Lázaro, aquele que você ama, está enfermo. Sabe por quê? Porque quem ama, quando fica sabendo que o amado está em intensa dificuldade, aquele que ama corre em favor do amado, não corre? Quando você recebe a informação, a notícia de que um ente querido que você ama muito está passando por uma dificuldade intensa, você corre ao socorro dele, você corre para auxiliá-lo. Mas Jesus não correu. Ele ainda ficou mais alguns dias. E certamente Marta e Maria devem ter ouvido o seguinte daqueles homens que viveram com ela lá, naquela sociedade: Jesus não amava vocês? Jesus não amava Lázaro? Por que Lázaro morreu? Ele curou tantas pessoas. Por que ele deixou isso acontecer com Lázaro? Você não dizia para nós que vocês eram amados de Jesus? E agora? Onde fica esse amor? A resposta de Jesus nos ajuda a entender irmãos, a resposta de Jesus ajuda-nos a entender alguns motivos pelos quais nós sofremos. Jesus vai dizer para Marta e Maria: isso se sucedeu para a glória do Deus Pai. Deus será glorificado, inclusive nisso. O amor de Cristo não é um amor qualquer. O amor de Cristo não é um amor como o meu e seu. Porque o meu e o seu amor, nós corremos porque nós sabemos que somos incapazes. Nós sabemos que somos limitados. Por isso nós corremos. Jesus se manteve mais alguns dias ali, porque o amor de Cristo é soberano. O amor de Cristo é todo poderoso. É o amor de um Deus que tem o controle sobre toda e qualquer adversidade que um filho seu pode enfrentar. Mas percebe então, João vai dizer, já era tarde e Jesus não veio, mas Marcos vai dizer, ele os via em dificuldade. Os olhos do Senhor, naquele dia, estavam postos sobre aqueles homens. Jesus, na verdade, estava longe, aliás, não estava longe e nem indiferente em relação aos seus discípulos. Ele estava no monte, olhando por eles, intercedendo por eles, eles eram alvos do seu cuidado. Quando você pensa que o Senhor está longe, entenda uma coisa, meu irmão, o mesmo Senhor que do monte intercedia por aquela pequena e frágil embarcação em alto mar, é o Deus que intercede pela sua vida. Ele é o mesmo Deus.
É possível ver aqui que Jesus se mostra como o Criador soberano, que sustenta todas as leis naturais e tem o total controle da sua criação. Os 3 evangelistas vão dizer que Jesus, na 4ª vigília da noite, Mateus diz isso, Marcos também diz isso, que na 4ª vigília da noite, isso aqui devia ser em torno, eles começaram a navegar quando a tarde cai, e lá pela 4ª vigília da noite, isso devia ser em torno das 3 da madrugada às 6 da manhã. Jesus vai até eles, andando sobre as águas. Jesus apresenta esse sinal aqui para aqueles homens, irmão, para mostrar para eles que Ele é o Deus Criador, que Ele é o Deus que traz a origem à existência. O Senhor criou leis para manter a existência. Uma delas é a lei da gravidade, que mantém a possibilidade de vida na Terra, que nos mantém na superfície terrestre. Mas Deus, sendo o Criador, Ele pode não se sujeitar, ele não precisa se sujeitar à lei que Ele criou, à lei natural que Ele criou. Quando Jesus ele vem andando sobre as águas, o recado é o seguinte: olha, esse a quem vocês têm seguido aqui é o Deus Criador, o Deus que ordena todas as coisas, o Deus que ordena o funcionamento da existência. Eu sou esse Deus que vem em teu favor. Essa era a mensagem atrás daquele sinal do Evangelho, que é narrado pelos 3 Evangelhos. Ele está acima das leis físicas e naturais que Ele mesmo criou. Aquela tempestade não era para causar danos para os discípulos, mas para dar para eles o privilégio dessa experiência incrível com o Deus Criador, o Senhor Jesus Cristo. Eles esperavam por Jesus, mas não daquela forma. Jesus certamente surpreendeu aqueles homens. 2 coisas que eu vejo que é importante, e a gente entende através do fato de Jesus vir daquela forma, andando sobre as águas. 2 lições. Primeiro, as ondas que ameaçam os discípulos literalmente estão debaixo dos pés de Jesus. Toda e qualquer dificuldade que você enfrenta, literalmente, estão debaixo dos pés de Jesus. Não importa qual é a dor, não importa qual é a experiência, não importa qual é o sofrimento, nada disso está acima do nosso Senhor. Todas as coisas estão debaixo dos seus pés, inclusive o sofrimento que você já viveu, que ainda vai viver. Estão debaixo dos pés. Ele é maior do que os nossos problemas. Primeiro, e segunda coisa que nós podemos aprender aqui, que Jesus não apenas andou sobre a tempestade, Ele não apenas andou sobre aquelas ondas daquele mar revolto, Ele usou ela como caminho que os conduziu até os seus discípulos. Percebe? A tempestade foi o caminho que conduziu, o mar revolto foi o caminho que conduziu Jesus até os seus discípulos. Essa experiência ruim para os discípulos foi justamente aquilo que Jesus usou para acessar os seus discípulos. Existem dificuldades na minha e na sua vida que são justamente aquilo que abrem a porta do nosso coração para Ele. E Ele nos ama o bastante para alcançar-nos. Ele nos ama o bastante para alcançar, ainda que para isso precise usar tempestades. Ainda que para isso precise usar dor. Ele te ama para te alcançar, ainda que seja dentro da adversidade. Sexta coisa que eu aprendo aqui é que Cristo, esse Deus que está acima da adversidade, é o nosso consolo no momento de angústia. Ele vai dizer para seus discípulos: não temas, e o motivo disso sou eu. Os 3, Mateus, Marcos e João, vão narrar que aqueles discípulos ficaram aterrados, aterrorizados. Eles ficaram com medo e começaram a gritar. Os 3 dizem isso. Eles gritaram de medo. E os 3 vão narrar as seguintes falas de Jesus: tende bom ânimo, sou eu, não temais. No meio do desespero daqueles homens, Jesus diz para eles: não temais, porque o motivo sou eu.
Cristo é o nosso consolo no momento de angústia. Cristo é o consolo de todo cristão no momento de dificuldade. E o motivo é a sua voz e a sua presença. Quando ele diz, não temas, a voz do Deus Criador, a voz do Redentor, do Salvador, alcança o coração daqueles discípulos. Quando ele diz, sou eu, ele está dizendo, eu estou com vocês. Ainda que o momento seja difícil. Perceba algo interessante, Jesus ele não cessa a tempestade para estar com os discípulos. Jesus não faz o mar estar em calmaria para estar com os discípulos. Mesmo no mar revolto, Jesus está com os discípulos. Mesmo na dificuldade, Ele está com você. No meio da angústia, Ele é o nosso maior consolo. Ele é a segurança que nós temos. É a voz do Senhor. Para ilustrar isso aqui para você entender, já estou caminhando para o fim. Uma vez, houve um concurso de artes plásticas. E os artistas tinham como tema para pintar a paz. Eles tinham que pintar a paz. E o quadro que melhor representasse a paz ganharia aquele concurso. E quando nós falamos de paz, muitas imagens vêm à nossa cabeça, né? E muitos quadros foram produzidos. Alguns pintaram aquele jardim todo verdinho, com um lago azul, os pássaros voando. É paz, não é? Não é? Outro pintou uma pomba branca voando num céu azul. É paz. Um outro pintou uma praia com o pôr do sol e um casal sentado na areia olhando o pôr do sol. Paz, não é? Mas o que me chama a atenção é o quadro que ganhou. Nenhum desses ganharam. O quadro que ganhou era assim, uma tempestade. Um céu todo nublado, todo escuro. Uma árvore que está balançada pelaquela tempestade, quase quebrando, toda torta. Um cenário todo escuro, uma tempestade intensa. Mas no galho da árvore tinha um ninho de pássaros em que os pássaros estavam dormindo. Tranquilo. Esse quadro ganhou. Assim é a paz que vem de Deus. No meio da tempestade, você consegue descansar com a voz que diz, não temas. No meio da tempestade, você consegue descansar com a voz que diz, eu estou contigo. Ainda que o momento seja de dor, ainda que seja tempestade. Assim é a voz do Senhor. E para finalizar aqui, esse Deus que está acima das adversidades dos homens, é adorado por aqueles que provam de seu cuidado. Mateus e Marcos, eles vão dizer, Mateus capítulo 14, verso 33 e Marcos capítulo 6, verso 51, eles vão dizer que os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente és o Filho de Deus. E Marcos vai dizer, eles ficaram atônitos, espantados, encantados e adoraram. Eles foram tomados de espanto. O encantamento leva à adoração. O espanto daqueles homens os levaram à adoração. Nós precisamos continuar a nos encantar, a nos espantar com a grandeza do Senhor. Porque isso nos leva à adoração. O espanto daqueles homens, o encantamento dos discípulos no meio daquela tempestade, Jesus vindo sobre as águas, o encantamento, o espanto os levou à adoração. Quando nós não nos espantamos mais, quando nós não nos encantamos mais com a grandeza de Deus, nós deixamos de adorar. Espanto, encantamento gera a adoração daqueles que são de Deus. Nos acostumar com Deus é perder o espanto, é deixar de adorar. Deus é digno de louvor, Deus é digno de adoração. E se for necessário fazer com que eu e você passemos por tempestades para arrancar de nós
espanto, para arrancar de nós o encantamento, para nos levar à adoração, Ele fará isso. Se for necessário nos levar por situações onde nós precisemos clamar pelo consolo dEle, clamar pelo conforto dEle, clamar pelo livramento dEle, levar-nos à adoração, Ele assim fará, porque Ele é digno de louvor, Ele é digno de adoração. O espanto, o encantamento nos leva a adorar a Deus. O maior presente que Deus pode dar aos homens é o privilégio que temos de adorá-lo, porque isso nós faremos por toda a eternidade. O maior presente que Deus pode te dar não é apenas te livrar de um sofrimento. O maior presente que Deus pode te dar é te levar a louvá-lo no meio do sofrimento, para que Ele te livre. Porque o louvor e a adoração farão parte da nossa existência por toda a eternidade. Esse é o maior presente que Ele nos dá. A conclusão que eu chego com os irmãos aqui é que Jesus Cristo é esse Senhor que está acima de toda e qualquer adversidade que nós enfrentamos. Jesus Cristo é o Senhor que está acima de todo e qualquer sofrimento. Ele direciona aos seus discípulos, ainda que seja em um momento de dor, para experimentarem do seu poder e da sua provisão, para experimentarem do milagre de livramento que Ele nos dá, para nos mostrar que Ele é intercessor, que Ele cuida dos seus filhos, que Ele intervém quando o momento é dificuldade, quando o momento é de extrema dificuldade, quando nós não encontramos mais recurso naquilo que fazemos. Esse Cristo parece demorar, mas Ele está no controle de tudo, de todos os instantes da sua vida. Esse Cristo se mostra como o Criador soberano, que tem o total controle da criação. Ele é o nosso consolo no momento de angústia. Ele é aquele que te diz: não temas, sou eu, estou contigo. Ele é adorado por todos esses que provam do cuidado de Deus. Deus nunca esteve alheio ao seu sofrimento, meu irmão. Deus nunca esteve de olhos fechados diante da dificuldade que você já enfrentou e diante da dificuldade que você ainda vai enfrentar. O cristão deveria ser aquele que mais está preparado para quando a dor chega. O nosso Senhor foi um homem de dores. E o nosso Senhor é aquele que nos promete cuidado, ainda que o momento seja de dor. Eu oro para que o Senhor fortaleça a sua fé nesses dias. Para que Ele te dê, através dessa exposição, recursos para que você alcance aqueles e que convivem contigo e estão sofrendo nesses dias. Que você seja um instrumento da graça de Deus para fortalecer a fé desses. A minha oração é para que ainda no meio da crise, ainda no meio da dificuldade, nós possamos elevar os olhos para os montes e declarar: do Senhor vem o meu socorro.